dia 25 de março de 2018, com o tema mais votado na semana passada, que foi o uso cosmoético do cifrão, ou, se você preferir, o uso cosmoético do dinheiro. Esse tema ele foi sugerido pela nossa voluntária, amiga Flávia Rogic, que hoje está em Porto Alegre, deve estar acompanhando essa atividade aí online, se já não está agora dentro de instantes, né? E chegou a apresentar para a gente, inclusive, um paper para a gente extrair algumas ideias aqui para a aula que ela escreveu uns anos atrás sobre o uso cosmoético do dinheiro na sociedade intrafísica, né? Como é de praxe, antes de iniciar a aula, eu vou trazer aqui só um item para vocês, que eu achei bem interessante, repassaram para mim, que é uma relação de 20 orientações administrativas ou roteiros que a pessoa tem que ter, que, de acordo com o que a pessoa me passou aqui, eu não tenho a referência da data, mas o professor Valdo Vieira teria passado isso aqui em mini tertúlia. São orientações e sugestões dadas pela paraecologia, ou seja, pelos amparadores extrafísicos. Para o pessoal aqui, eu vou ler para vocês, são 20 orientações bem interessantes. Pelo que eu avaliei, deve fazer uns 3 anos que ele passou isso, e isso aqui está super em dia ainda. Primeira orientação, buscar a natureza, a lignina e a ectoplasmia. Buscar esse contato com a natureza, com as energias imanentes. Segundo, viver e deixar viver os princípios conscienciais. 3. Trabalhar e deixar trabalhar com atalhos. Olha a sutileza disso. Trabalhar e deixar trabalhar com atalhos. 4. Evitar a rigidez e o rigor gestápico na administração. Né? Que é aquela coisa que você tenta enquadrar todo mundo dentro de uma caixinha, não respeitando às vezes as diversidades das pessoas. 5. Levantar cedo, não dormir até tarde. 6. Buscar o período antelucano, se possível. Né? O período antelucano é o trabalho de madrugada, é onde é mais calmo, o seu trabalho intelectual rende mais. Tem um vertente sobre isso. Não ver novelas, item 7. Não ver novela sem parar nem internet durante horas, diminuindo também os chats e os videogames. Número 8. Buscar a aglutinação interpessoal mais ampla, abrindo mais portas, atraindo outras pessoas. 9. Evitar o feudo, preferir a democracia, menos petit comité e mais universalismo. E aí tem uma observação, sair de um processo restrito para pensar no problema da mega fraternidade. 10. Defender o pé de meia, minimizar o dinheiro e evitar o miserê, que é bem o tema aqui da nossa aula de hoje. 11. Destacar os trafores das pessoas em tudo e identificar os perfis talentosos das pessoas. 12. Ver quem é Epicom e ampliar o conselho de Epicons. Na ocasião, eles colocaram que tinha 30 Epicons na CCCI, no conselho de Epicons. 13. Despertar os intermissivistas dormentes. 14. Diminuir os grupelhos. 15. Expandir a Maxi Proexis. 16. Evitar as competições e as concorrências em geral. 17. Ampliar a geopolítica administrativa e buscar atender, por exemplo, agora a África. 18. Implantar novas ICs funcionais. Na época, aqui diz que tinha 20 oficiais e 5 em formação, por isso que eu acho que faz uns 3 anos essa lista. 19. Cuidar e alertar contra os excessos, aí são os excessos de tudo quanto é tipo, né? De drogas, um monte de coisa. 20. Diminuir o passado presente e expandir o presente futuro. Né? Dar um pouco menos de valor para o passado e expandir daqui para frente. Eu acho que essas orientações da equipe extrafísica estão mais firmes do que eu. Hoje a gente tem um feito histórico aqui dentro do Calepino. Eu estou vendo que já tem 14 pessoas online, eu acho que nós não temos aqui 14 pessoas. Né? E é interessante isso. E aí eu até tenho eu já abordei esse assunto aqui no Calepino outras vezes. A impressão que eu tenho sempre quando a gente vai abordar um tema que tem maior pressão extrafísica, parece que o nosso povo aqui dá uma fugir, né? Uma vazada, entendeu? Isso é interessante. Daqui a pouco vai encher de gente, eu tenho certeza disso. Mas a questão não é essa. A questão é que eu noto que esse tema tem muita melancolia extrafísica. Tem muita gente que se arrepende extrafisicamente
por ter tido a oportunidade de assistir mais, de ajudar mais. E aí a pessoa não usa de maneira cosmoética o dinheiro, e daqui a pouco ela passa por outra dimensão, e lá ela começa a se arrepender, começa a chorar em cima do leite derramado. Então isso é muito sério. Esse tema que a gente vai abordar aqui, na minha opinião, é um dos temas mais sérios do Calepino. Eu sempre costumo, no início do Calepino, contextualizar a importância do tema, e eu não vejo nem necessidade de ficar contextualizando qual é a importância de você saber usar de maneira cosmoética o dinheiro. Não é? Eu acho que a gente já pode entrar conversando sobre algumas ideias em si da aula. Né? Agora já chegou aí o 14º. Eu queria lembrar, gente, que esse tema de hoje, ele é um dos 137 arquivos que a gente trabalha, né? A gente tem esse material aqui, ó, que tem um pouco mais de 100 páginas, que é exatamente um livro que no futuro a gente vai fazer sobre essa questão do dinheiro, do uso cosmoético do dinheiro, que eu dou o nome de AIEC, que eu acho que tem muita relação com a AIC, com a finalidade dela. Quero também lembrar quem está entrando agora, assistindo pela primeira vez o Calepino, que essa atividade é uma atividade da Conscienciologia gratuita, e a gente visa aqui aprofundar temas da Conscienciologia. Não é nossa ideia aqui conversar do início, do princípio do começo, ou seja, ficar explicando todos os conceitos. Se alguém tiver alguma dúvida pessoal, manda, a gente tenta responder aqui. Mas o fato é que a gente parte do princípio que a pessoa já tem algum conhecimento prévio para poder abordar aqui os temas, ok? Então, gente, dentro dessa linha de trabalho, a gente sempre procura na enciclopédia trazer um verbete que tenha muita relação com o tema. Não existe um verbete chamado uso cosmoético do cifrão, mas eu tenho um verbete que a gente acha que tem muita relação. Eu só trouxe a definição, que é o verbete consim large. Né? O que é a consim large? É a pessoa, homem ou mulher, filantrópica, altruísta, generosa e doadora, interessada em aplicar os recursos, patrimônios, bens ou ativos disponíveis pessoais, antes de tudo para o bem de todos. Ou seja, a gente pode dizer que a consim large, ela sabe fazer uso cosmoético do dinheiro. Mas nem toda pessoa, né, que faz uso cosmético do dinheiro necessariamente é uma consim large, porque pode ser uma atuação dela pontual. Ela pode estar naquele momento fazendo uso cosmético do dinheiro, mas ela não dominar a ponto de ser uma consim large ainda. Né? Eu poderia trazer vários temas, né, desse verbete, mas como eu acho que a gente tem que tentar se manter dentro da linha do uso cosmético do cifrão, que é um passo um pouco anterior à consim large, eu vou me ater aqui às ideias que a gente trouxe para a aula. E eu acho que é uma aula bem dinâmica, tá? Porque todo mundo aqui tem as suas experiências e pode contribuir. Né? A gente teve um pouco de dificuldade, tá? Eu confesso, para montar a aula, devido ao excesso de ideia. Eu selecionei, gente, sem brincadeira, 500 ideias mais ou menos, para trazer aqui para a aula. E aí eu pensei assim, não vai dar tempo. Então o que a gente faz? A gente dá uma enxugada, e aí depois dá mais uma enxugada, e dá mais uma enxugada, eu cheguei em 10 páginas, e eu dei mais uma enxugada e cheguei em 6. Mas você tem que ficar tentando achar aquilo que é o mais importante que você acha para aquele momento evolutivo para passar. Tem também um verbete, estou lembrando, que é energia do dinheiro. Energia do dinheiro. Energia do dinheiro. Da Cida, pode ser. Esse consignagem é do professor Val. Mas, gente, vamos começar aqui então com a primeira ideia, que na verdade é uma premissa que deve nortear o nosso debate. Foi classificado dentro do materialismo e é do Homo sapiens Globalizados, página 10 e 17 do professor Valdeira. O que ele escreve? Ideal. A vida humana, menos calcada no dinheiro, no cifrão ou no econômico, e mais na cosmoética, nas relações interpessoais e na alegria de viver, racional, mental, somática, é muito melhor e confortável. Né? Então, acho que isso aqui é a primeira premissa. Parece meio bobinho isso aqui que a gente está trazendo. Mas, na verdade, a ideia é a seguinte: quem vive a sua vida somente baseado ou visando o dinheiro, ele leva uma vida infeliz. Você pode achar que a pessoa é super feliz porque você vê ela ostentando, em tese não se preocuparia com o dinheiro, que isso nós vamos abordar no decorrer da aula,
Mas, na verdade, se a pessoa viver a vida dela só em função das aparências, só em função do materialismo, das posses materiais, você pode ter certeza que lá no íntimo dela, na hora que ela para no quarto dela, ela com ela mesma, ela se sente infeliz. Porque a vida nossa, só o dinheiro não supre a nossa existência. Isso é bem claro. Ela é interprisionada, né? Pelo dinheiro, pelo pensar no dinheiro. O dinheiro, ele é um vício, né? Se é muito fácil você se deixar levar. Aqui, gente, eu não quero cair em dois tipos de argumento, né? Que é o chamado, vocês conhecem o argumento ad hominem, né? Que é bem famoso. Existe o argumento ad Lázaro, que é o argumento que diz que a pessoa pobre é que conquista, tipo assim, o reino dos céus, né? Esse é um processo religioso. Tem um título do livro do Valdo que fala sobre isso. Bem-aventurado simples, né? Simples poder, É o livro do Valdo. Então, assim, eu não quero cair nesse argumento ad Lázaro, como também não quero cair para o lado do argumento ad Krúmenon. Krúmenon é que o dinheiro fala mais alto, que o dinheiro, the money talks, né? Falando aí bem na linguagem americana, tá? Mas aqui a pessoa pode não ter dinheiro também viver calcada atrás do dinheiro, né? Sim. Também vale para os dois lados. Né? Vale para os dois lados. Só não pode ter dinheiro e pode viver a vida calcada tentando ganhar dinheiro sem conseguir, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, eu vou começar a trazer aqui algumas ideias e aí vocês vão entrando, tá? O Calepino, acho que todo mundo aqui já participou. Quem estiver em casa vai mandando aí as suas ideias e vamos conversando. O primeiro raciocínio aqui, ou o segundo que eu queria trazer, é do Léxico de Ortopensatas, página 1488, professor Walter. A gente classificou como cifrão. Ele colocou o seguinte: existe aquela pessoa que trabalhou a vida inteira de acordo com o capitalismo selvagem e acabou sendo o cara mais rico enterrado no cemitério. Foi o seu recorde. Assim é a vida intrafísica na Robexis, na robotização existencial. Esse aqui é um raciocínio muito forte, né? E é um erro bem comum que tem muito a ver com aquilo que a gente comentava no início aqui do Calepino, da pressão das consciências extrafísicas, que se arrependem de não ter ajudado mais quando tinham disponibilidade aqui nessa dimensão, né? A pessoa, ela visa só a acumulação financeira, ou as posses materiais, e ela esquece, às vezes, do essencial, que é o processo evolutivo, o fato da gente estar aqui para a gente se ajudar uns aos outros, e o fato é que a vida passa. Tem uma síndrome que eu falo, que é a síndrome do quando eu tiver. Isso é do curso da ECTA. Eu queria dizer que eu não falei no início da aula, mas assim, a gente tem um curso de 40 horas aula sobre esse tema, e esse é um dos temas, um dos tópicos do curso, é a síndrome do quando eu tiver. E a pessoa que fala que vai fazer assistência o dia que ela tiver o dinheiro, o tempo, quando eu tiver. Só que o fato é que esse dia ele não chega, entendeu? E a vida vai passando. E às vezes quando chega, a pessoa já está com uma idade avançada e já fica muito mais difícil a pessoa fazer alguma coisa em tempo, entendeu? E às vezes bate até aquele arrependimento pré-morte, onde a pessoa ela acha, puxa, para aliviar um pouco o peso na consciência, ela dá um jeito de tentar fazer alguma coisa, fazer uma doação, criar lá uma fundação, mas para aliviar o peso na consciência dela. César, também a questão assim de começar a ter nervos. Eu não estou preparado, estou me preparando, e aquela coisa assim de ficar postergando. Não, o que eu tenho de bom em mim que eu já posso doar, né? É uma questão de posicionamento. O que eu já tenho de bom em mim, eu vou reciclando, né? No decorrer, porque eu tenho tempo em meu caso. Então, essa questão eu acho assim que é bem sério o posicionamento. Se posicionar. É isso mesmo. Agora, você sabe sobre esse negócio do Melex? Teve um caso agora, não faz muito tempo, não, faz poucos anos. A gente teve um voluntário amigo nosso aí, que tinha bastante recurso em conta. Não era pouco, não. Quando a gente fala bastante recurso, eu estou falando dela ter, fora o patrimônio de bens imateriais, quer dizer, bens materiais, tipo imóveis, outras coisas, ela tinha em conta algumas dezenas de milhões de reais. E o fato é que essa pessoa dessomou e ela já conhecia a conscienciologia, tudo, e o
fato é que ela extrafisicamente depois, ela abordou a gente como concierge, dando uma noção, entendeu? Séria, de que ela estava impactada, porque o negócio era muito mais sério do que ela pensava. E, de certa forma, um pouco melex, arrependida de não ter ajudado mais com a oportunidade que ela teve em vida. Isso aqui, gente, eu estou falando light, tá? Porque melancolia extrafísica é dose para cavalo, tá? Estou aqui dando, só pincelando. O buraco é bem mais embaixo, entendeu? Agora é uma coisa que faz a gente refletir, tá? Porque isso mostra que não é o fato da pessoa conhecer conscienciologia ou ter alguns princípios evolutivos que ela está imune, entendeu? E também com isso a gente não está dizendo que a pessoa tem que dar dinheiro para a conscienciologia, não estou dizendo absolutamente isso. Ela tem que dar um uso cosmoético para o dinheiro, entendeu? Ela tem que saber que aquele dinheiro que ela tem na mão, ela na verdade ela é um mero detentor, provisório, temporário. O dia que ela morrer, ela não vai levar isso para outra dimensão. Então, é claro, ela precisa ter dinheiro aqui para se manter dignamente, atender às suas necessidades, ser um pesquisador, poder investir em pesquisa, fazer o que ela achar que tem que fazer, mas o fato é que ela não pode ficar sendo mão de vaca, entendeu? Ou entrar no rolo compressor dessa ilusão humana, porque é um vício, né? Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais tendência a pessoa tem de querer ter mais dinheiro. E quando ela vê, ela é engolida pela vida, ela fica só em função disso. Eu tenho um amigo meu, que também é da conscienciologia, é um milionário, ele brinca falando que o dinheiro, ele é semelhante. Você conhece aquela série, a trilogia Senhor dos Anéis? Você sabe o anelzinho, que está todo mundo atrás, aquele anelzinho? Ele fala que o dinheiro é que nem o anelzinho do Senhor dos Anéis. Que quem não tem é ávido por aquilo. Nossa, eu quero ter dinheiro. Mas quem tem e coloca aquele anel no peito dela, sente um peso ou uma responsabilidade, porque ela sabe o quanto que ela tem e um monte de gente precisando. Entendeu? Então ele compara isso. É uma analogia, é uma brincadeira, mas é bem profunda, interessante a analogia. Né? Quem não tem, deseja avidamente. Quem tem, sente o peso da responsabilidade. Eu acho que tem um aspecto que a pessoa que tem dinheiro, nunca tive dinheiro, mas meu pai tinha dinheiro, as pessoas passam a se relacionar diferente contigo. Você não sabe se a pessoa está relacionando com a consciência ou por interesse. Então isso aí vira uma neurose. Eu vejo assim. Inclusive casamento, tudo, amigo que se mostra depois de demonstrações de carinho, tem sempre que estar sempre relativizando, o cara fica meio doido. Não, é isso. Se o cara não tiver muito centramento, o cara fica doido. Você sabe que dinheiro atrai dinheiro, né? Tem esse ditado popular. Mas dinheiro atrai, além de atrair mais dinheiro, atrai assédio. Se você não tem um pouco de domínio das energias ou de princípios evolutivos conscienciais para viver, se você começa a usar para o outro lado do dinheiro, esse lado patológico, meu amigo, você vai enfiar cada vez mais o pé na jaca, quando você vê, você está numa interprisão violenta e todo assediado, entendeu? Você estava falando sobre o cifrão, eu lembrei de duas situações antagônicas, né? Duas opostas. Uma pessoa, né, de experiência conhecida lá, que vivia como um mendigo e todo mundo tinha pena dele, maltrapilho, tudo isso, morava perto de um rio. E ninguém sabia que ele tinha dinheiro. Um dia o rio invadiu a casa dele e levou todo, parece até coisa de novela, levou todo o dinheiro que ele tinha debaixo do colchão, mas ele era, se fosse contar o dinheiro, era milionário, perdeu tudo pela água do rio. E teve uma outra reportagem que eu achei muito importante, assim, foi reportagem em Campo Grande, que eu não sabia que isso já estava instalado no intrafísico fora da conscienciologia. Um fazendeiro, que ele é agricultor, que passa uma reportagem no Globo Repórter e que ele já aplicava a democracia pura, digamos assim, não sei se pura, mas democracia para os seus empregados, cada um com sua casinha, entendeu? Todos felizes, participantes também do extra que ele ganhava na agricultura, e passou assim o repórter entrevistando o cara, porque podia ser só um ponto de fala dele, né?
entrevistando cada casa. Você vê, final de semana tinha futebol, oferecer, quer dizer, logicamente, dentro da sua assim. E cada um daqueles partícipes estavam muito satisfeitos e queriam muito ajudar o patrão para que o patrão pudesse ter mais para dar mais condições para eles. Achei isso em Campo Grande. Foi uma coisa sui generis que eu pensava nisso, quer dizer, se eu tiver, mas se eu tiver em próxima vida, esse era o meu sonho, ter uma terra grande, dividir com muitas pessoas, ter escola, ter teatro, até opção de coisas que pudesse oferecer condições de, quer dizer, mesmo quando eu estava na assim, agora hoje meus sonhos são outros, né, lógico. Agora, Rosa, isso que você está trazendo, o exemplo do cosmoético é positivo o quê? Esse de você dizer que a pessoa deu uma enchente e perdeu todo o dinheiro, isso é mais comum do que a gente pensa. Quantos casos, né, principalmente na época da inflação aqui no Brasil, galopante, o pessoal não botava dinheiro embaixo do colchão e daqui a pouco morria, iam lá, descobriam um colchão cheio de dinheiro, mas que não valia mais nada, porque já tinha perdido o valor, né? E outros exemplos dentro dessa mesma linha, da pessoa, por exemplo, que ganha lá o prêmio da loteria, ela acha que aquele dinheiro ele é infindável, é um dinheiro que nunca vai acabar, e a pessoa começa a se perdoar, a gastar, daqui a pouco ela não tem dinheiro para nada. Isso é volta e meia matéria de TVs. Então, assim, ó, isso é mais comum que a gente pensa, não é uma coisa assim, só um caso, é muito mais comum que a gente pensa. Mas fala, Cristina. Sabe que lembrava sobre o Projeções da Consciência, o capítulo 26, fala justamente de sugestão de investida, ou de investimento, né? Obrigada, de investimento. E aí justamente uma cena que o professor Valdo vivencia fisicamente e fica choqueado, né? Pela situação de assédio justamente com as pessoas intrafísicas que são empreendedores ou têm muito dinheiro como para manipular, né? E a seriedade que comenta aí o professor Valdo sobre a questão de como isso afeta a milhares de pessoas que dependem dessas consciências que estão fazendo investimento. E ele, nessa hora que tinha que estavam assim, concentrados, né, em tentar manipular essas consciências que na segunda-feira iam a fazer investimento desse dinheiro. Coisas bem assim, que isso que você fala, da relação também, infelizmente, né, com o assédio é assim tal e qual, né, as duas coisas. Uma coisa muito séria de onde você põe o seu dinheiro é que você está fazendo um pacto. Há uma ligação energética, há um acompanhamento, que pode ser cosmoético ou anticosmoético. Se você tem um milionário, por exemplo, por trás de você, de uma startup, de qualquer coisa, do investimento que você faz, você tem que analisar a qualidade da sociedade que você tem, daquele sócio. Você pode estar entrando num mato sem cachorro, como se fala. Isso é bem sério. E outra coisa, é muito difícil encontrar um OpenSM de gente rica, sadia. Geralmente é tudo pirata. Eu tive um exemplo agora, já para um ano. A gente teve lá um jantar na casa de uma pessoa e nesse jantar havia um milionário lá. E quando eu falo milionário, a pessoa falava com gosto, tá? Ela falava do início da vida dela, que ela tinha comprado umas patentes por milhões de dólares, tinha vendido logo em seguida por um valor muito superior, e no final das contas ela acabou vendendo uma das empresas dela, e isso há uns 40 anos atrás, por $1 bilhão. Entendeu? E eu chequei realmente isso mesmo. Então, assim, a pessoa é realmente uma bilionária em dólares, bilionária. Tá? Só que você vai ver o holopensene da pessoa, muito pobre. Você vai ver a situação que ela está hoje energeticamente. Ela deve ter se enfiado em um monte de coisa, deve ter usado de forma anticosmoética o dinheiro. Então, gente, o dinheiro é uma grande ilusão, né? É um grande véu de Maia, né? Como se fala nessa dimensão. Não, com isso eu vou dizer, de mais uma vez, a gente não está aqui com isso abominando o dinheiro, nem dizendo que a pessoa tem que fazer voto
de pobreza. Não é isso. Não, miséria também. Isso também não, mas tem que saber usar. Nós estamos começando a entrar. Eu tenho várias ideias aqui para trazer sobre isso. Podemos avançar, gente? Tudo bem até aqui? Gente, ó, tem em casa, já tem 31 pessoas assistindo aqui, mas ó, ainda está batendo recorde. Tem mais gente em casa do que tá? Já perdeu de novo. Queria falar uma coisa? Eu queria só dizer que o dinheiro usado consciencialmente, ele tem retorno, é uma coisa incrível. Quer dizer, mesmo nas poucas coisinhas. Um exemplo, essa semana eu estava indo para Porto Iguaçu, o menino só tinha R$100, no estrangeiro, né? O chofer não tinha, e eu paguei a passagem dele. Ele disse, não, eu disse, não. Pensei aqui nos meus botões, 25 pesos, que diferença vai fazer para mim, né? Claro que na volta, quando eu voltava, o moço estava no ônibus, eu nem tinha visto, ele me deu 50, quer dizer, me deu o dobro. Eu disse, eu não quero. Não, eu disse, eu não vou precisar mais, eu estou indo embora, esse dinheiro já... Qual a intenção dele? A ideia está dando um exemplo em escala pequena, gente, mas isso que ela falou é uma grande verdade. Se você usa o dinheiro de maneira cosmoética, de maneira assistencial, você pode ter certeza que isso acaba multiplicando, não é voltando, é na mesma quantidade, multiplica. E eu falo isso, gente, com uma experiência de quem já está dentro da Conscienciologia há 3 décadas. Eu tenho aqui um fundo interassistencial da Conscienciologia há mais de década que a gente administra, que a gente cuida, e é assim que funciona. Só que a única coisa é que a pessoa tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil a pessoa se empolgar, ela querer fazer o bem, a coisa mais gostosa que tem, é muito fácil. Então é muito fácil ela querer daqui a pouco torrar todos os bens dela e doar para todo mundo, ela não pode dar um passo maior com as pernas, entendeu? Então isso é bem sério, ok? Mas vamos avançar aqui. A próxima ideia ali, gente, é uma ideia do professor Paulo de Tertúlia, da Tertúlia Tesalização, que tem bastante a ver com esse tema aqui, né? O que ele fala? As pessoas que mais ajudam os outros não são as super ricas, são as remediadas, aquelas da classe média para baixo. Daí para cima estão inebriadas pelo cifrão. Ou seja, eu acho que é dentro da linha que a gente estava comentando aqui um pouco. Você não precisa ter muito dinheiro, né, sobrando para ajudar os demais. Você tem que saber, às vezes, dosar, tirar até um pouco do que você precisa, cortar a própria carne para ajudar, mas tenha certeza, confiando no máximo mecanismo, que aquele dinheiro, de alguma forma, ele volta para você. Entendeu? Dentro dessa visão maior. Manuel, eu estou vendo que tem algumas pessoas se manifestando aqui, depois de dar uma checada só, porque se tiver alguma pergunta é bom que a gente poder responder. Então isso é bem sério, tá, gente? Dentro daquela síndrome do quando eu tiver, eu acho que vale isso também. Porque as pessoas às vezes ficam achando que só vão fazer assistência o dia em que elas estiverem com dinheiro sobrando. E, sendo bem realista, dificilmente isso vai acontecer. Para 99% da população, ou 99,99%. Então, você tem que aprender a fazer a assistência com um pouquinho que você tem. Para, a partir dali, você começar a conquistar mais e ir para frente. Eu acho que essa é a síntese, né? César, Fala aí, Rosa. um exemplo, assim, verídico, né? Digamos assim, as pessoas que mais ajudam os outros não são super ricos, né? Eu acho que todo mundo, eu falei muito sobre isso, né? Da fundação da Casa Minha Peça, que era uma casa de apoio aos portadores do HIV, né? Que eu fui diretora por 10 anos. E eu saía lá em Cabo Frio, ia para a Rádio Cabo Frio, naquela época ainda não tinha acesso à televisão, e ia pedir ajuda. Eu encontrei doações de 2 prédios enormes, inclusive um era assim, 2 quarteirões, que hoje ainda continua sendo a casa lá. E eu pensei, poxa, essa pessoa que doou, através até da rádio, depois que a gente legalizou, deve ser milionária. Eu fui ver, era uma pessoa que não estava bem de saúde, eu não sei qual foi o motivo que ele fez isso, né? Mas ele era apenas um dono de uma hospedaria. E ele quis ajudar. Entendeu? Deu 2 prédios concomitantes. Então isso aí, sabe? Então estão lá.
ainda assistindo, né? As pessoas de lá continuam. Mas por trás do dinheiro tem a intenção. Qual é a minha intenção de doar aquilo que eu tenho, né? Então, isso que eu falo. Você está doando por quê? Porque aquilo você sabe que vai fazer bem a alguém, aquilo, porque tem muita gente às vezes que quer doar para aparecer, né? Que quer, né, ter poder, ser falado, né? Então tem esse lado também. Qual é a intenção? Então a intencionalidade é muito importante. Eu acho que o Oizo, não sei se ele não fez com essa intenção, mas eu acho que os pacientes são muito gratos a ele. Está colhendo os frutos, claro. Está colhendo frutos. Também tem Uma das primeiras amparadoras que o professor Ron disse que estava trabalhando com a gente é uma pessoa que em vida criou uma fundação que, tu veja, passou mais de 50 anos, eu acho, na morte dela. Tem 4 hospitais em São Paulo que são ativos até hoje, com os recursos que a pessoa deixou. Então você imagina o que é a assistência de 4 hospitais atuando de maneira gratuita, praticamente, para milhares de pessoas ao longo de 50 anos. É inteligente. Isso é uma coisa séria de ser vista, mas fala. Vamos lá. Também tem que saber doar, porque tem aquele caso daquela moça, o neném, que ela e o marido dela estavam viajando, comprando carrão, comprando casa. Viu esse caso? Tá, que saiu agora na mídia, né? Viu? Bilhões e bilhões, agora que fecharam a conta lá, que ela estava viajando para vários países, carrão de 100 mil, e o pessoal fazendo rifa, pessoas pobres, sabe? Dando para ajudar aquela criança e os pais esbanjando, né? Até isso, para doar, tem que saber com quem nós estamos doando, para quem, onde está indo o dinheiro. É isso aí, gente. Nós estamos no Brasil, né? Infelizmente, tem pessoas assim que a pessoa com bom coração, quando vai ver o pessoal, não, né? O que mais tem é golpe. Você não vê a quantia. Minha mãe tem 80 e poucos anos, está em casa. Ela recebe um monte de cartinha. E a gente vê que é o mesmo padrão de carta para doar, para tudo quanto é tipo de coisa, mas você vê que aquilo ali é fake. Você entra na internet, você vai. Eu já olho e já digo, mano, fake, tudo coisa falsa, que é para pegar o dinheiro dos velhinhos aposentados que acreditam que estão ajudando uma causa e estão pagando ali um boletim de 20, 30, 40, 50 reais, 100 reais. Isso é o Brasil, gente. O próximo raciocínio é do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que tem muito a ver com essa questão do bilionário que eu acabei de falar. Bilionarismo. A rigor, praticar o bem não exige dinheiro. Com tantas multidões de favelados transpirando pela terra afora, é incrível como há pessoas que não têm pejo nem autopreocupações de serem bilionárias. Ninguém precisa ser bilionário para chegar aos 100 anos de idade física, na condição de completista da autoproclamação existencial. O bilionário pensa irrefletidamente que ele só tem dinheiro. Ele possui mais do que isso na condição de consciência. E assim surge a questão: existe bilionário de fato altruísta? Isso aqui é uma ideia que o professor Valdo falou muito em tertúlia, muitas vezes. Que sempre que você tem muito excesso em uma área, está faltando em outra. Está faltando para alguém. Então, todo bilionário, ele é bilionário à custa da pobreza de muita gente. O Oswaldo Amêndola, que é voluntário nosso aí, o Oswaldo está um pouco afastado, mas ele levanta muito essa causa. Ele fala da concentração de renda, de que você tem algumas dezenas de pessoas que hoje detêm 1/3 ou até mais da riqueza planetária. Então, assim, é algo para você refletir, para você pensar. Né? E o pior é que isso tem aumentado. Isso, pela todas as estatísticas que estão fazendo, ano a ano, a concentração de renda aumenta. Uma coisa que às vezes a pessoa não considera é que aquele dinheiro, quando ela falece e se torna patrimônio, aquele dinheiro que ela gerou ainda é responsabilidade dela. E gasto de forma anticosmoética, ainda que por decisão de um terceiro, ainda cai também na conta dela. Enquanto ela também responde sobre isso, porque ela deu o subsídio para que aquele ato anticosmoético fosse aplicado. Então isso é muito complexo, né? Essa decisão.
decisão. Tem que ter preocupação. Uma das preocupações minhas foi ir ao cartório, porque nós já tínhamos estatuto, tudo legalizado, legalizar a situação para a casa da Independência. Hoje esse patrimônio é da casa, não tem nada a ver. A Rosa, naquele momento, era É a responsabilidade de quem tem dinheiro. Tornar isso bem, criar toda uma rede de estrutura para proteger aquela. Tem que se estruturar. Até para a própria pessoa, para não levar fama. Por exemplo, eu tenho uma casa lá que eu comprei a minha casa com o dinheiro da doação, entendeu? Então tudo isso tem que se calçar. Agora, gente, isso que a Fernanda está trazendo é bem sério, tá? Que são as repercussões extrafísicas, né? De onde você botou seu dinheiro em vida. Sempre que você coloca não só dinheiro, mas seu esforço, você está botando suas energias ali. E aquilo vai gerar uma responsabilidade depois, extrafisicamente. Esse caso que ela citou é o meu caso que eu tenho bem claro em relação à família Médici. A gente estava lá nas raízes, vamos dizer assim, da família, você fez construiu um determinado patrimônio. No início da raiz da família, eu acho que não tinha tanta gente pirada, podia ter um ou outro, mas depois realmente o negócio degringolou um pouco e você acaba sendo escalado, né, como um amparador extrafísico daquela condição ali, para acompanhar extrafisicamente que você tem responsabilidade. Então aquilo ali é uma coisa que, não que você tenha a responsabilidade total, né, Fernanda, mas você tem uma corresponsabilidade, você ajudou a gerar aquele patrimônio. E aí você tem que ficar ali acompanhando para poder, às vezes, impedir que aconteça coisa pior. Então, isso é bem sério que a Fernanda está falando. Onde é que você está botando o seu tempo, suas... E aí eu não falo só dinheiro, tá, gente, que está em casa aí também. Não estou falando só de dinheiro, estou falando do seu tempo, suas energias. Onde é que você está aplicando seus esforços? Porque a tendência disso, extrafisicamente, é você gerar um elo, um vínculo, uma ligação e ficar mantendo ali. Você pega, por exemplo, o caso do Mega Centro Cultural Loteca. Se a gente vier a receber recursos, por exemplo, de um outro país, para ajudar a construir aqui, claro que isso aí, gente, eu quero dizer, é uma possibilidade, a gente já fez algumas reuniões, algumas viagens, e está no início do princípio do começo, mas ok, está andando. Vamos supor que daqui a alguns anos a gente recebe alguma doação. Isso é um baita de uma responsabilidade. É o dinheiro de uma nação que está vindo para uma outra nação ou para um outro grupo. E você está gerando... Quem é esse grupo que está no momento? E você está gerando... O que eu quero chamar a atenção, Rosa, é que você gera ligações energéticas, extrafísicas, que são perenes. A gente vai tudo dessomar daqui a 50 anos, só que as ligações energéticas vão ficar aí. A Interlúdio vai ficar com o braço em outro país. E você vai ter que extrafisicamente ficar acompanhando, ajudando, auxiliando isso aí que você ajudou a criar. Vai ter esse link, né? Vai ter o link, entendeu? Então eu acho que isso é muito sério, gente. Uma coisa que eu penso muito, estou dando exemplo bem prático aqui da nossa realidade. Será que seria um acompanhamento de como está? Sim, você assim, todos nós somos aprendizes de amparador ou amparadores extrafísicos. Vamos parar de também nivelar muito por baixo. Então o que acontece é o seguinte, extrafisicamente, você vai ser alocado para cuidar de determinadas situações com as quais você tem uma maior afinidade, ou que você contribuiu para gerar. E é natural. Você atua lá, por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa atua aqui um tempão na holoteca intrafísica. A gente constrói o Mega Centro Cultural. Você acha que provavelmente ela não vai ser escalada para ser uma amparadora do Mega Centro? Quando o Mega Centro estiver pronto? É bem provável. Então, assim, uma coisa encadeia na outra, entendeu? E é claro que se ela se destacar bem, aí ela vai caminhar para aquela questão das equipes extrafísicas. Aí ela vai ter a equipe dela, vai fazer assistência, vai tirar a gente da baratosfera, às vezes vai, sei lá, conseguir até ser evolucióloga dessa existência, né? O Walter chegou a botar isso no Lex, porque é possível. Então, ok, aí tem que ver o nível, né? O fôlego da pessoa, mas... a pessoa tem que estar atenta, né? Onde que ela está colocando a energia dela. Esse é um ponto positivo, César, que você coloca, mas agora eu quero colocar um ponto negativo, que às vezes tem um auto-engano, os pontos cegos da pessoa, onde que ela mesma pensa que está fazendo alguma coisa, na realidade ela não está assumindo o compromisso que ela deveria assumir, né? Então essa questão assim, que eu percebo isso também em mim, Bernadette, puxar a responsabilidade, o que eu tenho, o que eu posso hoje
E o que eu estou fazendo, quais as minhas atitudes, quais as minhas ações. Com certeza. Acho que você está pegando num ponto onde Então, dói. acho que a temática é responsabilidade, né? No caso da aplicação. Você me fez repetir, desculpa vir aí, porque sempre eu sou convidada, eu estou aqui há 13 anos, e sempre sou convidada para retornar a casa, fazer uma palestra e tudo. Mas como lá é o movimento espírita kardecista, e eu desliguei e vim para a Conscienciologia. Mas talvez seja bom eu ir lá fazer uma palestra para ver como é que estão. Essa situação aí de compromisso é muito interessante. De responsabilidade, né? Muito interessante. Se você está sendo chamada, né? Quando a gente é chamado para um ambiente, nunca é o acaso. Agora, eu queria voltar... Mas a lucidez e o discernimento também, né? A questão de, eu estou lúcida para isso, qual o meu posicionamento? Eu quero ficar lá, eu quero ficar aqui, onde eu quero. Então, essa questão, assim, de você como consciência, né? Porque ninguém pode fazer, não vai ter amparador, não vai ter você, não vai ter ninguém que vai fazer. Sou eu que vou ter que fazer isso comigo mesmo. Então, essa questão da lucidez, né? Você está trazendo um ponto que isso aí é indissociável da nossa manifestação, né? Que é você ter lucidez e discernimento em todos os contextos. O que eu estou ponderando para a Rosa é que quando você recebe um convite para dar uma palestra, para fazer uma participação, é claro que você tem que estar atento à sua sinalética energética, ao ponto extrafísico, avaliar se de fato vale a pena ou não. Mas a norma geral se você está sendo chamado, você tem que tentar transformar aquilo ali para fazer algo assistencial. E não vale a pena você ficar, às vezes, em nome de um apriorismo, fugir da raia. Eu, por exemplo, como professor de Conscienciologia, eu já dei palestra em um dos lugares mais diferentes possíveis. Eu vim parar dentro da Conscienciologia porque o Valdo Vieira foi dar uma palestra dentro da Federação Espírita de Santa Catarina, a convite daquela federação, e saiu na primeira capa, na manchete do jornal, o Anticristo em Florianópolis, porque ele falou algumas coisas dentro dessa palestra, e isso mexeu, mas aquilo me chamou muito a atenção, porque eu achei muito lógico o que ele falava, entendeu? Agora, por exemplo, eu dei aula dentro de tempo maçom, fiz um monte de coisa. E acho que tudo faz parte de um aprendizado, de uma experiência. Mas, voltando àquilo que você estava falando, antes da Rosa falar, eu acho que aquilo que você falou da pessoa se iludir, achando que ela está fazendo muito e não está fazendo nada, está fazendo muito pouco, isso é algo muito sério. Que eu acho que todo mundo tem que refletir seriamente. Às vezes a pessoa está fazendo um tiquinho de nada, só que ela deixa o ego dela entrar naquilo ali. E ela começa a inflar, que nem baiacu. Baiacu é aquele peixe, né, que vai. Então, assim, ela pega um negocinho pequenininho e ela começa, por exemplo, a entrar na defesa instintiva, subhumana do território, do puxadinho, do castelinho, do feudozinho que ela criou, entendeu? Só que aquilo é muito pouco diante da realidade dela e diante da realidade do que ela tinha que fazer. Isso é muito sério. Você quer outra coisa que é bem delicada, que é bem dentro dessa linha, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É a questão da oposição sistemática. Tem pessoas que elas formam determinados convencimentos sobre outras pessoas, e aí elas entram no modo automático de autodefesa, tudo que vem da outra pessoa, ela é contra. Ela não para pensar. Então ela não segue essa regra aqui, que o Valdo sugere, a equipe extrafísica, trabalhar e deixar trabalhar com a Tares. Nesse processo da subhumanidade dela, ela fica instintivamente contra quem está trabalhando a favor da Tares. Entendeu? Isso é muito sério. Mas vamos adiante, gente. O que mais? Você queria fazer umas perguntas aí, Manuel? Vamos lá. Professor, o que você acha do modelo do marketing multinível do ponto de vista da cosmoética? Tiago Bertoni, PT. Essa aí, Tiago, eu vou te dizer, estudei administração e marketing. Uma das definições clássicas é a arte de você convencer as pessoas. Gerar necessidades nelas, de coisas que elas nem precisam, ou elas nem desconfiavam que elas precisavam. Então, há muito de manipulação no marketing. E, com certeza, quando entra isso, há a questão da anticosmoética. Então, eu vou dizer para você, marketing é um perigo.
Basta você ver aí, ligar a televisão, ver a quantidade de propaganda e ver ali o que você acha que é cosmoético. Você vê um monte de gente com um monte de coisa, vendendo um monte de coisa. Tem coisas que são óbvias, né? Tipo bebida alcoólica, mas tem coisas que são sutis e vão levando a pessoa para perdulariedade, para endividamento. A pessoa não tem condições, a parcelinha é baixinha, mas ela se endivida, entendeu? Então, eu vou te dizer, a marketing hoje, infelizmente, claro que ele pode ser usado como uma ferramenta cosmoética, mas ele está muito mais para a cosmoética e a pessoa tem que abrir bem o olho quando ela trabalha com isso. Você sente falta daquilo que você nunca imaginou que fosse existir. Não, a definição clássica, uma das definições clássicas de marketing é isso. É a arte, eles falam isso, a arte de criar necessidades. De algo que você nunca vai precisar. O produto que é bom não precisa de tanto marketing. Ele por si só se vende, porque as pessoas fazem a propaganda para o outro, vai ampliando aquela. Marketing multinível, aquele marketing que chamava marketing de rede, né? Você fica ligando uma pessoa ou outra, ligando, fazendo um grupo, né? Então, quer dizer, você fica formando um grupo cheio disso. Pirâmide, esquema de pirâmide. 10 telefonemas, 7 é propaganda. Tem também uma questão do marketing que eu acho que é a base da anticosmoética, né? Da pessoa não praticar o que ela prega. Então, é aquela pessoa que vende um negócio para você que ela não compraria. E aí a gente pode extrapolar isso a pessoa que planta um produto que ela não consumiria, exatamente porque ela não consome porque ela sabe como é plantado, ela não compraria porque ela sabe que não é aquilo que está sendo apresentado numa propaganda. Então, esse nível de anticosmoética é muito comum ainda nessa sociedade. Isso aí. Podemos seguir, mano? Tem mais duas perguntas. Então vai lá, vamos acelerar. Três perguntas. O Willi pergunta: os textos do Calipino podem ser disponibilizados no Facebook ou por outro meio da internet? Olha, Willi, a gente vai disponibilizar assim que a obra for publicada, tá? Aí a nossa intenção é essa, a princípio, tá? A gente pretende disponibilizar. Como a obra não foi publicada ainda, é meio complexo você disponibilizar já os textos. E para quem está em casa, às vezes perguntando, que essa é uma pergunta recorrente, tá, mas quando que publica a obra? Eu quero dizer que eu recebi a primeira revisão da epígrafe, nós estamos trabalhando agora já para em abril, sem falta, devolver para eles fazerem a revisão final, a editoração. Então nós estamos com uma expectativa que até o final do ano, ou um pouco antes do final do ano, a gente já tem essa obra aí, a primeira obra publicada, tá bom? Vamos adiante. Quais seriam as técnicas ou procedimentos indicados para quem precisa aprender a colocar a cosmoética na frente do dinheiro? Eu acho que a primeira orientação é a pessoa começar a fazer assistência. Quando a pessoa começa de fato a fazer assistência, mas pensar como consciência assistente, pensar como aprendiz de amparador, pensar como amparador, evocar a equipe extrafísica, tentar se esforçar ou se esmerar em todos os momentos da sua vida a agir como amparador. Eu entendo que esse é o passo principal para a pessoa começar a dominar o uso do dinheiro. Porque ela vai começar a ter as inspirações, ela vai começar a sentir as energias, ela vai começar a receber os efeitos positivos da assistência que ela faz, e para mim isso é o fundamental, é o início do princípio do começo. Então o que acontece? Ela está na casa dela, por exemplo, ela vai fazer uma determinada coisa, e ela sente que aquilo ali não é cosmoético, não é adequado, aquilo não é uma postura de amparador, ela dá uma segurada. Vocês estão entendendo a profundidade que é isso? Então a gente pode dar N exemplos. No dia a dia, a pessoa está pensando mal de outra, ela sempre está se perguntando, isso aqui é uma postura de amparador? Então ela vai com isso, ela vai burilando o holopensene dela e chega lá. Ok? Acho que nessa linha é sempre bom a pessoa ter o código pessoal de cosmoética dela, que é onde ela vai autodeterminar as premissas de cosmoética, porque ser cosmoético com o dinheiro é ser cosmoético, né? De uma forma mais ampla. Então, onde é que está o código pessoal de cosmoética da pessoa? Ele é revisado de vez em quando? Ele está na parede? Está na gaveta? Eu sei quais são as cláusulas que eu escrevi lá, eu tenho que voltar lá para ler, porque eu não aplico aquilo que não está no meu universo cotidiano. Então, resgatar isso aí também. A Fernanda está trazendo a lembrança de uma das técnicas da conscienciologia, que é muito séria no trato com o dinheiro, que é a questão do código pessoal de cosmoética, né? Gente, eu vou avançar aqui.
Agora, esse raciocínio é da Dulce Dahl. É um artigo que ela escreveu no Journal, Civilização Capitalista e Evolução Consciencial. Eu já estou traduzindo aqui, tá? Numa tradução livre, ela escreveu o seguinte: o holopensene capitalista favorece a bulimia capitalista, isto é, a compulsão por dinheiro. Quanto mais você tem, mais você acha que deveria ter, e mais você o deseja. E aí ela complementa depois: a riqueza traz para a consciência imatura a falsa sensação de evolução em relação aos outros. Né? Então isso aqui, gente, eu acho que é um resumo bem sério que a professora Dulce traz para a gente. Né? Eu gostei muito desse termo que ela usou, bulimia capitalista, que é essa questão de que é a compulsão por dinheiro. Quanto mais você tem, mais você quer ter. E é muito fácil você cair numa ilusão de que você acha que pelo fato de você ter mais dinheiro, você é mais evoluído. Ou você, pelo fato de ter mais dinheiro, está acima das outras pessoas. O orgulho, né? Entra o orgulho, entra a soberba, entra um monte de coisa. Então isso aqui é bem sério. É o compra tudo. O dinheiro compra tudo, né? Ela acha que compra tudo, claro, mas não compra. Né? Essa Sérgio não compra. Fala, também tem uma muito séria, que é o compra do poder. Então, tem muito sério quando às vezes a pessoa tem e ela, o dinheiro faz ela ter o controle. Então, geralmente isso acontece muito em família, né? O tal da herança. Então, tem duas vertentes aí bem interessantes que é assim: eu tenho, se o dinheiro está comigo, a herança é minha, então eu vou do jeito que você quiser. Se você quiser, você vai estudar isso. Se você não quiser estudar essa faculdade, então eu não vou te dar dinheiro. A gente é muito comum, né? Sim. Você vai morar comigo. Se você não quiser morar comigo, submissão. Então, assim, eu te dou dinheiro, eu te sustento, mas você vai morar na minha casa. Se você não quiser morar na minha casa, então eu não te dou. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. E outra também é esse negócio de herança, né? Às vezes a pessoa acumula o dinheiro e a intenção dela é: não, vou deixar para os meus netos, para os meus bisnetos, para os filhos e tudo. Mas aí vem aquela questão que você falou. É muito difícil por dois lados. Como é que veio esse dinheiro? É a tal da ética. Como esse apartamento apareceu? Como ele foi comprado? E a segunda também, que é muito importante, que é assim, para você receber uma herança, alguém tem que morrer. Então você vai ficar esperando uma desoma de uma pessoa? Isso é muito sério. Só quem vive isso familiar percebe essa pressão. Peraí, para eu melhorar disso, eu preciso da minha mãe, do meu pai, do meu tio, da minha avó morrer? Não, então abre mão, deixa isso para lá. E aí você percebe a pressão que é isso na família. Nesse sentido, você se alinha com você da dor daquela pessoa, né? Oi? As pessoas que querem acabar com aquela pessoa, você se associa a ela, né? Sim, sim. Então, vamos dessomar logo essa pessoa, porque aí eu vou ganhar a herança e vou... Isso. Você se associa, se alinha com você da dor da pessoa. Sim, é muito complicado isso, porque entra uma variável de assédio, entra realmente, você tem que ficar separando uma coisa da outra, quem realmente tem a intenção boa e quem não tem. E é complicado você lidar com tudo isso. No meio familiar já é uma coisa, o grupo kármico já é uma coisa que tem as suas dificuldades, né? E lidando com dinheiro, porque assim, quando a gente fala de empresa, é diferente de grupo familiar. Por que tem aquele irmão que é milionário e aquele irmão que manda na casa embaixo da ponte? Porque tem essa complexidade, entende? O poder de decisão. Você está trazendo dois pontos, né? Sim, são duas coisas. Isso. O primeiro ponto, que é essa questão do dinheiro transformando a pessoa num cérebro, isso é bem comum. Você está adotando um ambiente familiar e você faz uma empresa diferente, é diferente, mas às vezes pode acontecer tal. Também. Porque o que acontece? Às vezes o patrão, ele sabe que a pessoa depende daquele salário, que a pessoa depende daquele emprego. E ele abusa na sua condição, da função de gestor, entendeu? E faz até assédio moral, isso hoje em dia é muito comum. Então, essa questão da pessoa que tem um pouquinho de poder, seja o poder formal, constituído, através de um cargo, seja o poder através do dinheiro, seja qualquer fonte de poder, a pessoa se transformar num cérbero ou numa cérbera, isso é mais comum do que a gente pensa. Cérbero é aquele cachorro, né? De 3 cabeças,
brabo lá, é esse estilo, que é a ideia que quer trazer. Isso é uma coisa. Outra coisa que você trouxe bem interessante é a questão da herança, né? O erro mais comum que eu vejo é o seguinte: a pessoa ela amealhar uma fortuna em vida, só que ela não saber destinar os bens em vida antes dela dessomar. Sim. E ela deixa o negócio enrolado. Na cabeça dela, ela acha que está super claro. Na cabeça dela, ela acha que não, está muito claro. São tantos filhos, ou tem tal esposa, não vai dar problema nenhum. Só que o fato é que depois que a pessoa vai, é que a gente começa a ver que cada um tinha um entendimento diferente, cada um tem uma necessidade diferente. Às vezes a pessoa tem avidez, às vezes a pessoa tem desvios, às vezes a pessoa aí começa a entrar um rolo de coisas, né? Mas eu não vou muito longe não. Você pega, por exemplo, aqui o professor Val, quanta coisa ele não falou durante várias vezes em tertúlia que a gente achava entre a gente que estava tudo claro, tudo limpo. E aí na hora que ele falta, você começa a ver que um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, outro pensa outra coisa. Então assim, não é muito diferente não. Eu defendi um verbete que chama a partilha de bens sucessórios e eu procurei abordar bem essa questão aí da família, das brigas, da dificuldade que tem. Partilha dos bens sucessórios. Então, gente, aí, temos um verbetógrafo que é autor de um verbete sobre esse tema. Qualquer coisa você fala aí, eu estou aqui pincelando, mas você é um cara que manja muito mais, né? Você estudou um verbete. Não, o verbete está lá, eu justamente, como eu fiz diversos processos dessa natureza no escritório, então eu amealhei bastante conhecimento e vi os problemas que esse tipo de abertura de sucessão causa. E não tem ninguém que esteja livre disso aí, porque quem não tem um processo de sucessório na família já teve ou ainda vai ter, porque como é sucessão, sempre alguém ficou para trás e o outro vai para frente. O bem está ali para ser dividido. Então, muitas vezes há essa torcida do herdeiro, né, para que a sucessão seja aberta quanto antes. Muitos nem esperam acontecer, já estão discutindo uma partilha que nem... Não, às vezes a pessoa nem está morta ainda, já está lá dizendo quem vai ficar com quem. Tem isso. E um detalhe que eu percebi interessante, um detalhe interessante que eu percebi nisso aí, era o pessoal chegava no escritório e falava assim: doutor, quanto tempo demora para fazer um processo desse? E eu demorei um pouco para perceber isso, mas a conclusão que eu cheguei foi que o prazo que normalmente isso demanda depende do apego que as pessoas têm àquele patrimônio. Quando uma família é tranquila, vem a documentação, você na entrada resolve tudo. Agora, quando tem briga, quando um quer mais do que o outro, quando um está no imóvel que os irmãos têm direito também, essas coisas aí se arrasta para a eternidade. A minha experiência é a mesma, Fernando. E além do dom, né? Hoje em dia você pode fazer o inventário extrajudicial. Alguns, né? Se há acordo entre as partes, isso facilita muito. Mas eu acho que a questão mais séria do inventário é o desassédio, é a energia que você tem que ter. Você queria falar alguma coisa, Antônio? Não? Não, eu queria dizer o seguinte, que esse negócio de herança, as pessoas ficam como urubus, olhando para o animal, esperando que ele morra, né? É isso mesmo. Você queria falar? Eu queria fazer uma colocação seguinte. O dinheiro, quando alguém pegar o dinheiro, a nota de R$50, ele tem que ver aquilo como uma energia concreta. Por quê? Porque aquele dinheiro tem muito valor. Então você tem que saber muito bem quando você aplica. Você não pode assim, porque é muito comum a gente conhecer mais pessoas que lutaram, tiveram dinheiro e que perderam esse dinheiro assim, mesmo na atual vida, às vezes rápido, principalmente, né, pelo vício ostentatório e contando. Quer dizer, esse é um ponto. Outro ponto que vocês falaram aí, que eu acho interessante, vocês que têm dinheiro, quando vocês estiverem assim,
a posição é a seguinte, a coisa é quando vocês estiverem assim, com uma certa idade, diz que o ideal é você já fazer um inventário. Por quê? Porque né, a pessoa já está assim, sabendo, né, cronologicamente, né, que deverá ter sua máquina. Então, o que eu preciso? Preciso de uma casa, então, para não haver briga, que o ideal seria você já fazer uma divisão. Quer dizer, isso prova que você não é tão apegado a isso. Sendo que muita gente, às vezes, vê que os parentes nem merecem, fazem até doações até para cachorro, para entidades aí, quer dizer, mas isso aí não é comunicado, mas o ideal é a gente ter esse cuidado. Então, quer dizer, a princípio seria isso. E outra coisa também, no meu entender, a gente deve falar assim, né? Que dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Agora, saber usar o dinheiro, porque, por exemplo, quem tem saúde é milionário. Entende? Porque às vezes a pessoa, por causa do dinheiro, quer dizer, o cara se dedica, né, a coisas cosmoéticas, e isso há um fluxo muito grande, quer dizer, ele fica com dinheiro e perde a saúde. Quer dizer, então, esse fato de dinheiro, quer dizer, o que é o dinheiro? O bem-estar, né, o equilíbrio emocional que a gente encontra. Então, quer dizer, isso será uma visão assim que eu acho que é influente, porque que ocorra melhor para todos, né? Como que eu posso andar com Mercedes na rua vendo gente mendigando? Quer dizer, aí é uma questão que a gente tem que estar sempre analisando. E nunca também quem tem dinheiro tem que ter cuidado, né? Porque quem dá o que tem é pedir vem. Então a gente também tem que ter esse cuidado nesse negócio de ser bonzinho, que o negócio de bonzinho é só na porta da igreja, né? Então tem que ter esse cuidado. Você trouxe duas ideias bem importantes aí, né? A primeira delas é em relação à distribuição dos bens da pessoa no indivíduo. Vale lembrar, eu falo até da lei brasileira, né? Para quem não sabe, quem está em casa, você é dono da metade dos seus bens. A outra metade pertence aos seus herdeiros necessários. Então você pode destinar metade dos seus bens para quem você quiser através de um testamento. Esse é um instrumento jurídico, né? Mas o ideal, independente de testamento ou inventário, é também chamar todo mundo, né? Numa mesa lá e sentar e explicar: olha, é o seguinte, eu sei que eu não sou eterno, quero viver aqui mais 50 anos, mas eu sei que talvez eu não viva tanto esse tempo. Então, eu queria já dizer o seguinte: a minha vontade é essa, deixar tudo alinhadinho. Espero que vocês se acertem nesse sentido. Se vocês não se acertarem, ok, mas eu fiz a minha parte, a minha ideia era essa aqui. Agora, esse segundo ponto que você falou, da pessoa que fica viciada no dinheiro e perde saúde e tudo mais, tem tudo a ver com esse próximo raciocínio aqui, que é uma fala do Pedro Fernandes, da tertúlia Síndrome da Pressa. A gente classificou como o workaholismo, né, que é a pessoa viciada no trabalho. Há várias pessoas com pé de meia que poderiam diminuir o ritmo de trabalho ou parar e não fazem isso. Há processo vicioso nisso. O corpo começa a ficar viciado nesse tipo de estresse, do trabalho, do dinheiro. Ela vive em função disso. Muitas vezes a pessoa vende os próprios valores, a saúde, a liberdade do tempo livre em função do trabalho, né? Então, esse é o problema, né, que você estava falando. A pessoa que ela fica viciada no trabalho e às vezes por falta de inteligência evolutiva até, ela não sabe aproveitar o que ela já conquistou, né, e saber gradar, fazer a gradação, né, do seu real patamar de necessidades e o quanto que ela precisa para aquele patamar ali. E eu acho que aqui entra uma outra coisa bem séria, que é tipo uma recalcitrância do holopensene de vidas passadas. Que às vezes a pessoa, ela se acostumou dentro daquele holopensene, dentro daquela forma auto-mnésia, trabalhar, acumular, só que hoje ela nem questiona direito para que ela está fazendo isso. E ela entra no modo automático desse holopensene das vidas passadas. Entendeu? Então acho que esses são dois pontos bem sérios para a pessoa parar e refletir. E só uma observação, politicamente no Brasil a gente tem que ter muito cuidado, porque o pessoal lembra da época do Collor, né, em que ele
após aquela inflação que existia, né? Ele congelou o dinheiro. Isso. Então, o que aconteceu? Houve muito suicídio por causa daquilo. Você deve conhecer, eu conheço certas pessoas. Então, aí você pode até, né, como uma pessoa assim, que lembrar bem, você tem mais conexão, lembrar as pessoas, quer dizer, de repente a falta do dinheiro provocou, a pessoa levou ao suicídio, quer dizer... Você pega Wall Street, às vezes a pessoa perde lá, ela se joga, é comum. Em todo crash da bolsa, o povo lá se joga para Wall Street, lá nos prédios. Isso já é clássico. Não, mas então, isso é bom para chamar a atenção dos jovens, principalmente, né? Que eles têm que ter, quer dizer, eu costumo até dizer o seguinte, o homem que é milionário, ele vai no restaurante, né? Ele financeiramente ele tem condição de ele gosta de carne, de comer até um bovino inteiro, mas ele só come um bife, é a mesma coisa que o operário come, né? Quer dizer, então a gente tem que realmente tentar dar o devido valor ao que é. Quer dizer, então eu lembrei desse lance porque as pessoas não sabem que de repente a pessoa que não tinha tem e perde e essas extravagâncias, né? E é muito perigoso, então a gente tem que estar sempre antenado, né? Gente, eu vou fazer um convite só que tem muita gente boa aqui que pode falar, pode se manifestar, então fica o convite aí para quem não falou, falar. Mas fala aí, né? Complementando esse ponto do Elvio, você trouxe que às vezes a pessoa entra num formão de uma vida passada onde ela lidava com dinheiro, ganhava dinheiro e continua fazendo aquilo, ganhando dinheiro. E às vezes tem um efeito rebote, né? Como essa época que nós vivemos é uma era de fartura, você tem acesso à comida, você tem acesso a tratamento, a estética, a informação. Às vezes a pessoa, aquilo tudo que ela viveu em carência em outras vidas, ela faz efeito rebote e ela não, às vezes não está lucidamente consumindo todos esses recursos. E aí vem uma série de problemas, né? Do excesso de tratamento estético, o excesso de comida, o excesso de dinheiro, do que for. Você queria falar alguma coisa aí, mano? Tem 5 perguntas aqui, mas... Vamos lá, porque... Vilma Maria pergunta, até que ponto doar o dinheiro para pagar um curso, medicamentos ou outros podem gerar interprisão? Eu acho que assim, eu vou dizer o que eu adoto aqui como norma geral nos atendimentos que eu faço na DAEC. A pessoa que vem pedir, se você vê que o pedido é autêntico de fato, que não é tipo assim uma pessoa que é viciada, que está querendo pegar seu dinheiro para usar no vício dela, né? Mas se é uma coisa assim, que você está realmente pagando, comprando remédio para dar para ela, ou dando lá o dinheiro para fazer um curso bacana, que vai ajudar a pessoa, eu não vou dizer que tem repercussões anti-cosmoéticas. Você está fazendo assistência, você está ajudando. O cuidado só que eu tenho é não gerar uma dependência, né? Então você ajuda ali a primeira, ajuda uma segunda. Se você começa a ver que daqui a pouco a pessoa começa a ficar dependente de você e tudo vem recorrer a você, você tem que começar a ver como é que você conduz a situação. Às vezes é necessário, às vezes você vai ter inspiração extrafísica que não é o caso, que é bom começar a dar uma cortada. Então eu acho que são os cuidados que tem que ter. Mas isso aí, gente, faz parte do desenvolvimento de qualquer assistente. Você vai começar a receber pedidos e quando você tem recurso de sobra, é facinho fazer isso. O difícil é aquilo que eu comentei, quando você tem que cortar na carne. Quando você já tem um recurso que está faltando um pouco para você, você reconhece que a necessidade daquela pessoa é mais importante que a sua e você tem que cortar na carne, que eu digo, é meter a mão no bolso, faltando para você, para ajudar aquela pessoa. E é nessas horas que você começa a fazer o lastro de teste, de fato, de quanto você está propenso a fazer assistência. E bancar o desassédio. Isso que a Juliana está falando é muito sério. Porque assim, quando você doa o dinheiro, se a tendência das pessoas que estão precisando de grana e tudo mais, elas não estão bem energeticamente. A tendência é essa. Às vezes a pessoa está ali coarquitada pelos assediadores. Quando você vem e joga o dinheiro, você está comprando a briga com os assediadores da pessoa. Então você tem que também saber disso. Você está ali comprando uma briga que pode sobrar alguma coisa para você. E então você tem que saber trabalhar, dominar isso, mas de maneira tranquila, sem superdimensionar. Mas são coisas que a pessoa tem que prestar atenção. Mas interessante esse aspecto, né?
que uma coisa que ela pode pensar é que o limite da assistência é sempre a mordomia, ou seja, o que a pessoa pode fazer por ela. Claro. Então, se você está fazendo para uma pessoa uma coisa que ela pode fazer por ela, foi isso que você falou, né? Aí já ultrapassou e já não é mais assistência, né? Isso que a professora Juliana está falando é bem sério. Né? Se você vê que está havendo um abuso, né, é uma mordomia excessiva ali, aí você tem que dar uma cortada. Eu acho que depois se faz a terceira doação, a tendência é o cara voltar para a quarta e para a quinta, aí torna um vício dele. Gente, eu não quero cortar ninguém para falar, mas só quero dizer que tem mais 4 perguntas e nós temos que voltar aqui. Mas vamos lá. Você não pode cortar, vai cortando. Eu não posso cortar, vai cortando. Você desculpa, mas eu tenho que dar uma... Essas doações que a Bolsa Família, que o Centro Espírita dá para o pessoal que foi do Centro Espírita, eu vi um monte de 15 dias, mês e mês, via moças, rapazes, né, que davam condições para trabalhar, mas estava ali, como tinha ganhos secundários, a menina cada dia estava de barrigão lá, porque tem R$100 de gás, 50 de tem o Centro Espírita que fica dando lata de leite ninho, um monte de coisa, aí faz aquele pessoal, em vez de dar curso, sei lá, algum trabalho, alguma coisa para aquela moça, né, ela está ali se atrasando. Só que o nome disso não é assistência, né? É assistência livre. Você sabe que a questão é complexa, porque assim, às vezes a pessoa realmente está precisando de ajuda e aí não tem como. Realmente a pessoa está ali desesperada precisando de ajuda. E às vezes há esses excessos que você está falando. A pessoa está acomodada, há abuso, exatamente, ela está fumando, ela está bebendo, está isso, está aquilo e está ali pedindo. Então, mas eu acho que é isso aí, como eu falei, é inevitável o desenvolvimento de todo assistente. E com o tempo a pessoa vai começar a pegar a manha. E isso é o que eu falei para Enterprise. A gente administra aqui um fundo interassistencial, né, dos voluntários da Conscienciologia já faz uma década. Aí um dos motivos que a Enterprise, que é uma IC, foi criada é exatamente fazer essa assistência, essa ajuda. Essa foi uma orientação que eu dei para eles. Você, com o tempo, você vai pegando a manha, né, vai estabelecendo determinados critérios. Porque, por exemplo, você sabe que tem determinadas assistências que são a fundo perdido, você doa e você não pensa mais naquilo ali para não cair naquilo que a Juliana está falando, de você ficar pensando contra a pessoa, puxa, ela tinha que me pagar e não está pagando. Às vezes você empresta para a pessoa, você sente a inspiração nitidamente de que a pessoa ela tem que valorizar aquilo ali, ou ela tem condições, é questão temporária, ela vai se organizar e vai devolver os recursos. E claro, não pode cair na questão da usura, de você ficar cobrando juro em cima. Eu tenho uma política assim, que é não cobrar juro, ou na pior das hipóteses, cobrar uma correção monetária tipo poupança, entendeu? IGPM, uma coisa assim, só para dizer que está tendo algum tipo de correção. E às vezes não, às vezes você tem que realmente fazer algo até com contrato profissional. Então, aí depende da inspiração que você tem. Mas vamos voltar aqui que tem mais 4 perguntas. Fala aí, irmão. José Oliveira pergunta: muita gente tem dúvidas sobre dinheiro que vem de apostas ganhas na loteria. Dinheiro que vem de loterias é sempre negativo? Por quê? Eu acho que assim, não dá para você chegar e eu não ponho uma cumbuca para dizer que é sempre anticosmoético, entendeu? A questão é que, por exemplo, eu vou dizer para você uma técnica que eu uso, que eu já usei algumas vezes. A Fernanda sabe disso. Eu chego num país, eu tenho uma técnica que eu compro uma loteriazinha dessa raspadinha para testar o que eu pensei naquele ambiente. Pode parecer uma bobagem, uma loucura, mas é uma técnica que eu uso. E quantas vezes eu ganho? Boa parte das vezes. E às vezes que eu não ganho, eu pensei no meu contrupado e eu assediador. Então assim, é uma questão de sinalética. Mas eu entendo a pergunta que ela está fazendo, que é dinheiro maior, entendeu? Eu acho que assim, a pessoa ela tem que estar aberta às inspirações dela. Eu conheço uma pessoa aqui, do voluntário da Apex, que recebeu uma inspiração para entrar ela nunca postou na loteria, e ela recebeu uma inspiração para entrar lá numa loja, numa lotérica, fez lá uma aposta, não sei qual foi a aposta, ela comprou um bilhete lá, e o fato é que ela ganhou aquele bilhete, ela ganhou tipo 70 mil reais, entendeu? Um negócio, um valorzinho até gordinho. E com aquele recurso ali ela conseguiu fazer um monte de coisa na vida dela. Então assim, eu acho que não tem que ter não tem que ter assim números clausos em relação a isso.
O que a pessoa só tem que tomar cuidado é para ela não entrar no processo de jogatina, né? E aí entrar no processo do vício, que é aquela pessoa que faz a fezinha, ela não tem dinheiro para nada, mas ela usa o dinheiro da comida dela, que ela tem que jogar toda semana compulsivamente. Aí não, aí nós estamos entrando na esfera da patologia e eu entendo que isso não é adequado. Agora, dependendo da inspiração que ela tem... Teria que pensar também que foi esse aporte, né? O que ela vai fazer de melhor com esse dinheiro? É o que você vai fazer. Você falando, me lembro de uma vivência que eu tive, que era pequena, e minha mãe estava numa situação difícil. E eu fui por essas coisas que eu não gosto, porque realmente hoje não chama a minha atenção. E fui e ganhei, e nesse momento ajudei minha mãe. Hoje penso que houve amparo aí, porque uma coisa assim. Você sabe que eu lembrei de um caso, até bonitinho de contar, não vou contar o nome da pessoa. A pessoa, ela foi fazer uma viagem quando jovem, e ela foi num cassino. E o pai dela falou para ela o seguinte: olha, meu filho, se você ganhar algum dinheiro no cassino, você, por favor, você saia do cassino, porque o teu pai ganhou um dinheirão e ele acabou querendo gastar para jogar mais e perdeu tudo que tinha ganho. E essa pessoa foi lá, ela disse que logo nas primeiras apostas ganhou um dinheirão, e o fato é que ela não seguiu exatamente a única orientação que o pai dela tinha dito: se você ganhar dinheiro, sai. Ela resolveu e ela gastou tudo e ainda mais um pouco. E aí, mas aquilo foi uma lição de vida da pessoa. Ela nunca mais pisou no cassino, evitou. Foi um exemplo de vida para ela. Aquilo foi um teste para ela de conhecimento, que ela não sabia parar. É interessante isso aí. Vamos adiante aqui. Fala aí, mano. Willy pergunta: o que vocês acham da consciência intermissivista trabalhar no serviço público? É uma situação homeostática, nosográfica, ou cada caso é único? Pode ocorrer a infiltração cosmoética das consciências intermissivistas enquanto trabalhador nas repartições públicas? Sim, Willy, isso que você está perguntando foge até um pouquinho do tema aqui do nosso Calepino, mas isso é bem consolidado dentro da Conscienciologia, a gente já conversou, estudou muito isso. A questão é que a pessoa pode ser cosmoética dentro do serviço público, não há dúvida. Só que ela tem que ter um nível de responsabilidade muito alto, porque quem está pagando o salário dela é a nação, são todos os contribuintes. Então, se ela não levar isso muito a sério, e a tendência dentro do serviço público é muitas vezes afrouxar, naturalmente, a pessoa está lá com o salário no final do mês garantido, passa ali aquele período de teste dos 2 anos, a tendência da pessoa é ela pegar mais férias do que precisa, pegar atestado, começar a não render no trabalho como poderia render, não há dúvida que ela vai estar arrumando uma baita de uma interprisão para ela, entendeu? Então, você faz a pergunta: a pessoa pode ser um infiltrado cosmoético dentro do serviço público? Claro que pode. Ela pode estar fazendo um baita de um trabalho e não há dúvida. Mas eu digo para você, é um terreno espinhoso, bem delicado, porque muitas vezes não depende só da pessoa, depende da estrutura que está lá. Quantos casos de amigos nossos não foram trabalhar dentro do serviço público, começam a trabalhar muito e os colegas chegam para ele dando uma enquadrada e dizem: olha, meu amigo, peraí, você não pode trabalhar tanto, você está botando a gente aqui numa situação difícil, porque, poxa, não, o nosso ritmo é outro, não, você está trabalhando muito. Então, acho que esse tipo de coisa que é o delicado da situação. Sem falar nas propostas decorosas e decentes, que o que acontece? Você está lá dentro, você não está fazendo, mas você está vendo lá o seu colega fazer algo errado. E aí? Você não vai falar nada? E às vezes, se você fala, pode sobrar uma bronca enorme para você, tudo isso aí é processo de acompliciamento, entendeu? Anticosmoético. Então, é bem complexo. Fala, complementar nessa linha do acompliciamento anticosmoético, que a gente vê, quando a pessoa entra, ela tem muita clareza de que ela vai respeitar os princípios cosmoéticos dela. Mas se aquele trabalho for a dependência de subsistência dela, aí começa a ficar complicado. Porque como é que você vai ser infiltrado em algo que, se alguém botar uma regra diferente daqui a pouco, você vai ter que acatar, né? Então a pessoa, ela tem que estar preparada para fazer o aracri a qualquer momento. Se ela não tem estrutura para isso, na estrutura de vida dela, é melhor ela não entrar no serviço público.
Então ela tem que estar preparada. A qualquer momento pode ser a hora intempestiva dela dizer, ok, obrigada, até logo, fui até aqui. E ainda tem uma... E às vezes, com família, com esposa, marido, filhos, a pessoa chega uma hora que, aí quando ela está bem enrolada, ela não consegue fazer o araquiri, porque daí ela vai penalizar muito a própria família. Então tem que saber criar um contexto bem calibrado para isso. Ainda uma variável de que, supondo que o governo seja corrupto ou anticosmoético, dependendo da sua função, você está incentivando que aquilo seja levado para frente. Outra coisa, a pessoa dentro do serviço público, a pessoa pode ser professor, pode ser assistente social, pode ser psicólogo, está fazendo assistência às pessoas. O André está trazendo uma observação bem importante, que também depende da profissão, né? Existem profissões que podem ser extremamente assistenciais dentro do serviço público. Mas eu tenho uma resposta meio genérica. Agora, isso que a Fernanda falou, gente, eu quero só registrar. Ela é funcionária da Itaipu hoje, tá? Então, de certa forma, ela tá dando um testemunho aqui, um depoimento bem sério de quem conhece essa realidade. Mas vamos avançar aqui. Fala uma coisa, não vai passar por esse servidor. Fala aí, Cláudio. Uma coisa bem rápida. Eu acho que complementando até acho que eu entendi o que o André quer dizer. Você é servidor público, seja servidor público, seja um servidor, você é maluco, um elemento lá que está questionando aquela estrutura o tempo todo, independente do governo, não se alinha, o problema é o comparativismo e a acomodação. Então, ciente disso, vai em frente. Eu vou dizer para você, se você tiver uma outra opção, às vezes não vai em frente não, às vezes você pega uma outra opção, mas se você tiver a inspiração extrafísica e você achar que você tem lucidez e maturidade, ok, encare e aí vai avaliando. Se você achar que o negócio não está adequado, você tem que estar preparado, como a Fernanda falou, para fazer o araquiri. Você vai cortar na carne e pronto. E só mais uma coisa, né? Muitas vezes a pessoa fala, vou criar interprisão para o país. Realmente, às vezes, se você tiver trabalhando corrupção, você vai estar sendo querendo interprisão para o país. Isso. Mas também, se você tiver a forma correta, você vai estar quitando uma ficha para aquele país e doando parte das suas energias para aquele país. É isso. Mas assim, eu vou dizer para vocês, o professor Valdo não foi nenhuma, nem duas, nem 10, nem 20 tertúlias, que ele falou, deixou bem claro que é um perigo novo, tá? Para a pessoa arrumar uma interprisão é 2 palitinhos, a pessoa deve, como as pessoas não têm maturidade, a norma, a orientação geral é evitar. Mas aí você avalia o seu caso e vê, ok? Próximo. Fechou o horário 5? Então foi bom. Então vamos adiante aqui, gente. Eu queria voltar. Eu trouxe aqui um raciocínio simples, mas só para registrar. Tem uma obra do professor Waldo, Homo sapiens pacíficos, página 428. É uma obra que é destinada a estudar, paradoxalmente, não é tanto pacifismo, né, mas estudo pacifismo pelo contrário, que são as consbés, né, as consciências belicistas. Então é um raciocínio que ainda é válido hoje, sobre o orçamento que é gasto hoje no envelhecido no mundo. Um exemplo, tá? Receitas. Em fevereiro de 2002, George Bush propôs ao Congresso estadunidense o orçamento de defesa de estratosféricos 369,3 bilhões de dólares. Sem dúvida, era a mega injeção de dinheiro no complexo industrial militar dos Estados Unidos, permitindo gastos diários nas atrocidades superiores a 1 bilhão. As despesas federais daquele país foram estimadas pela Casa Branca em 2,3 trilhões, cerca de 1/5 do PIB calculado em 10 trilhões. Desproporção. A fatia para a renascida concorrida armamentismo dos Estados Unidos ficava em 18% do despejo de Washington, contra 2,4% em educação e 3,2% em saúde. Então, olha só, 18% em armamento, em belicismo, 2,4% em educação, 3,2% em saúde. Os Estados Unidos é o protótipo do país dedicado à guerra. O presidente estadunidense chamou a si próprio de presidente da guerra, War President. E assim segue o mundo do capitalismo selvagem, com gente morrendo de fome, na miséria e muitas outras nações. Isso aqui, gente, eu só trouxe como um exemplo que pode parecer um pouco fora da nossa realidade. Vou trazer um exemplo desse aqui, a gente não está aí para isso. Mas isso aqui é uma indústria, tá?
no planetário. Na realidade é dinheiro. Se tivesse dinheiro, não faria isso. Mas o que eu estou chamando a atenção, Antônio, que é o seguinte, apesar de parecer algo fora da nossa realidade, é uma realidade de uma indústria que move muita coisa no mundo inteiro hoje. No caso dos Estados Unidos, pelo raciocínio que está apresentado aqui, a gente está vendo que somado tudo que se gasta com educação e saúde, mesmo assim, é 3, 4 vezes mais o que se gasta com armamento. Então é um país de louco, né? É um mundo de louco esse que a gente vive, né? O sábado houve, né, uma protesto forte. Sim, mas isso aí é difícil. Eles vão lá, vão para a rua, tentam bloquear, mas o lobby dos fabricantes de arma é muito forte. Mas assim, é o início, tá? É o início. Melhor isso que nada, mas bom. E hoje esse orçamento aí está maior ainda, dobrou praticamente. Hoje é capaz de ser ainda mais, tá, André? Mas, gente, eu só trouxe como uma ideia, vamos voltar para cá, para os outros raciocínios. Aqui nós temos um raciocínio de tertúlia do professor Val, da tertúlia Esbanjamento Consciencial. Uma ideia bem simplesinha, mas eu acho bem séria. As ICs, instituições conscienciocêntricas, devem pensar no esclarecimento e não no dinheiro. Eu não sei se precisa falar muito, mas o fato é o seguinte, mas assim, a gente sabe que as ICs têm custos, não há dúvida, e ela tem que cobrar, às vezes, ela faz muita atividade gratuita, palestra, tipo essa aqui que a gente está fazendo agora, mas ela às vezes tem que cobrar pelo curso, para manter as suas atividades. Só que assim, eu sou de uma época em que você dava muita gratuidade. Quando a pessoa não tinha condições de pagar, você dava gratuidade. E eu não sei, gente, às vezes eu tenho a impressão que tem certos excessos, né? Então eu acho que é uma coisa, excesso de cobrança, entendeu? Valor de curso, excesso da não gratuidade, entendeu? Então eu acho que isso aqui é só um lembrete, na verdade, para a gente refletir conjuntamente. Não estou dizendo que tem alguém que está certo e que está errado. Tem que avaliar a condição da IC, a situação dela, financeira também, tem um monte de coisa. Mas às vezes eu acho que a gente esquece um pouco disso, entendeu? Às vezes se põe o dinheiro. Você quer um exemplo prático? A questão de parceria entre si. Às vezes é tão difícil fazer parceria, entendeu? Então por que essa dificuldade toda? É que às vezes, eu não estou dizendo que não estou acusando ninguém, tá, gente? Não estou aqui, quem está em casa, não estou aqui jogando chapéu para botar na cabeça de alguém. Mas às vezes pode estar vendo uma preocupação ali mais com o dinheiro do que com assistência, entendeu? Acho que é uma reflexão conjunta. Mas você acha que deve ter um pouco de dificuldade com isso? Sim. Tem algumas pessoas que têm uma visão assim, muito no sentido de vamos fazer, vou usar a palavra que usou aqui, o esclarecimento e o dinheiro vai aparecer. O que você acha disso? Não, a pessoa, quando faz um curso, ela tem que ter muita organização financeira. Ela não pode ficar fazendo um negócio. Não estou falando em nome da IC, ter essa ideia de projeto. Vamos fazer, o dinheiro vai aparecer, as coisas vão acontecer. Eu acho que assim, se a pessoa esse raciocínio é certo, tá? Se ela estiver trabalhando de maneira assistencial, o dinheiro vem de uma maneira ou de outra. Confio 100%. Para mim é uma realidade, eu tenho confiança plena nisso dentro do mecanismo. Só que o que acontece? Ela não pode, em nome disso, ser poliana. Ou não pode ser ingênua. Ou mística. Ela achar, não, vou fazer tudo, vou gastar tudo, que os amparadores vão me prover do outro lado. Também não é assim. Entendeu? Aí você está dando trabalho para os amparadores. Mas eu tenho uma confiança plena que se você está trabalhando de maneira cosmoética, a coisa se encaminha. E é assim, gente, eu dou exemplos aqui, todos os grandes projetos que a gente fez até hoje, seja tertuliano, seja hotel, que são forças ou demonstrações de força coletiva, né? Todos nós juntos, o que nós somos capazes de fazer? A gente só conseguiu fazer porque a gente atua ali e as pessoas vão ajudando, e a gente vai mexendo, as pessoas vêm no resultado assistencial, evoluindo, e o saldo vai aparecendo, entendeu? E se eu falar para você que às vezes está tudo organizadinho, prontinho, não está. Você mete a cara, mete os peitos, entendeu? Se você esperar, às vezes, para ter tudo certinho. Só que assim, eu entendo, por exemplo, hoje a Aracê, tá? A Aracê é uma IC que ela tem uma outra tecnologia. Sim. De exatamente tirar a pressão através de criar um buffer. Você só começa um empreendimento quando você tem todo o dinheiro assegurado para aquilo.
Claro, é uma maneira que em tese gera menos estresse, só que você pode demorar mais. Era capaz de fazer um teto diário não estar pronto até hoje. Se você fosse esperar ter o dinheiro necessário para construir um teto diário. Mas não estou dizendo que é errado, tá? São técnicas diferentes, estratégias diferentes. Eu imagino que a pessoa tem que ter um pouco de... ter muito claro qual é o valor pensênico que ela tem em relação ao dinheiro. Porque tem pessoas que eu acho que depois de algumas experiências, aquilo vai trazendo autoconfiança de que onde ela botar a mão, o dinheiro surge. Né? Isso tem a ver com a história dela, do passado, aquele tal do toque de Midas, né? Que a pessoa põe e vira outra. Mas eu acho que tem gente que vai também ter a percepção ao contrário. Ela vê que o valor pensênico dela em relação ao dinheiro, que se ela não fizer tudo bem organizadinho, está na cabeça dela. Então, acho que ela vai adotar essa estratégia. Então, acho que essa calibragem vai depender de como ela se qualifica em relação ao pensênico do dinheiro nessa vida. Sim, É isso aí. Tá bom? César, tem mais duas colocações. Olha só, 3 slides foram. Fala aí. Ilza Oliveira, ela fez aqui um comentário, uma afirmação. O excesso nos valores cobrados nos cursos da Conscienciologia precisam ser revistos. Tem muita gente que precisa fazer os cursos, mas não podem porque são muito caros, valores absurdos. E daí tem uma pessoa seguinte que ela complementa, né? Tracy Silva. Por isso que os voluntários... Desculpa, fechar. Só um pouquinho. Então eu pego aqui e falo. Sobre esse comentário, eu acho que está dentro da linha que a gente comentou. A gente não está aqui acusando nenhum IC, mas eu acho que realmente tem que se prestar atenção. Só que às vezes você sabe que é meio cruel isso. Porque você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo de os cursos mais caros hoje, por exemplo, tipo assim, um ECP1, um ECP2. Você tem o deslocamento do professor, de equipe, passagem de avião, hotel, aí a alimentação, aí chega no final, o valor que dá um valor alto, e a pessoa acha o seguinte, puxa, mas é caro por causa do custo desse Brasil que a gente vive, do imposto, da estrutura, e você vai ver que no fundo sobra para esse muito pouco, entendeu? Curso de campo, o que a Juliana está falando aqui, às vezes às vezes tem que ver isso, né? De fato, teria que ver a planilha e sacar ali se realmente está, é o custo ou não é o custo, mas é algo que a gente tem que estar sempre atento. Mas para mim mais sério nem é isso, nem é tanto o custo, porque às vezes tem pessoas que têm condições de pagar, às vezes eu acho que a questão mais séria, o que me marcou muito, tá? Isso lá no início da Conscienciologia, você não tinha dinheiro para pagar lá o P1, P2, P3, P4, o IPC ele te dava de presente, te doava. E eu não vi isso acontecer, não foi nenhuma nem duas vezes, foram dezenas de vezes. E como coordenador, eu fiz isso dezenas de vezes. E a reciclagem era gratuita para todo mundo. E a reciclagem era gratuita para todo mundo. Nada. Eu te confesso que eu nem sei hoje como é que está a situação de reciclagem, disso aqui, nem vou ficar falando muito de uma IC ou outra para não dar problema. Mas o fato é que eu acho que são coisas que a gente tem que realmente ficar atento e prestar atenção, entendeu? Me ocorreu essa semana, a respeito do negócio de preço, o seguinte: quando a pessoa, num curso ou numa dinâmica, ela paga um dinheiro, vamos dizer assim, a assistência que ela recebe, física e extrafisicamente, tem um valor incomensurável, entendeu? Que aquele dinheiro representa nada. Quer dizer, eu estou dizendo assim que seria como pagar um dízimo, uma coisa, não. Mas a pessoa tem que entender que após, às vezes, uma dinâmica, você sai assim tão equilibrado e você ajudou tantas consciências do passado, que se a pessoa raciocinar sobre esse aspecto, ela não vai visualizar, porque aquele dinheiro está sendo, não foi para uma pessoa, né? Foi para um sistema no sentido de provocar a heteroassistência e a assistência em si. Então, se a pessoa pensar nisso, às vezes a pessoa faz uma viagem de navio para um outro país, aí simplesmente gasta e adquire assédio. Então, quando a pessoa faz um assédio, ela tem que ver o antes e o depois. Então, baseado nisso, meu correto essa semana, eu falei, cara, esse dinheiro aí é uma bênção. Não sei se é a palavra correta, mas no sentido de que você promoveu a aplicação dele cosmoeticamente da forma mais correta possível. Não sei se você concorda. Eu concordo com você, sim.
Você quer falar mais alguma coisa? Não, é só para complementar aqui que a outra pessoa que estava complementando uma ideia, ela disse que as ICs, né, a gestão das ICs, deviam trabalhar mais a questão da educação financeira com os voluntários. Isso aí eu acho que é uma temática constante. Eu vejo, por exemplo, um esforço grande, você pega a Apex, eu mesmo dei cursos lá sobre investimentos cosméticos, algumas vezes, ficou online bastante tempo, foram várias turmas. Eu acho que isso é uma temática constante. Há uma preocupação, o próprio PC também trabalha com essa temática. Né? Mas, gente, eu vou voltar aqui. Eu estou vendo que a gente provavelmente não vai conseguir atender todas as anotações. Mas, se não der, paciência, fica aí os registros. Acho que é importante, mais importante do que a gente chegar aqui e jogar um monte de ficar lendo, é o debate que a gente faz. Né? Acho que isso é o mais importante, essa construção grupal. Então, ok, o pessoal vai levar para casa um monte de ideia e aí a gente pode retomar depois em outros calefins. O próximo raciocínio ali, gente, é de um livro que na verdade não é da Conscienciologia, né? Mas é um livro interessante, do Saul Bandralise. Ele era um dos donos lá na Perdigão. O livro é O Despertar da Consciência. Então, é uma pessoa que teve bastante recurso, eu tenho, e escreveu: há coisas que o dinheiro não compra, alegria, tempo, experiência, e que tampouco se transferem, como o perdão, a compreensão e o amor. Eu acho isso muito significativo, tendo em vista o exemplo dele de vida, entendeu? Ele escreveu algo assim. Então, é algo que faz pensar. Eu vou avançar um pouquinho aqui, tá, gente? Vou dar uma lida para a gente avançar. O próximo raciocínio não tem citação, é retirado do curso da IEC. Se dinheiro resolvesse alguma coisa, todos nós já estaremos resolvidos. Todos já fomos em alguma vida muito ricos. É uma observação simples, mas bem potente, tá? Porque todos nós, em alguma vida, a gente já foi muito rico. Então, o dinheiro não resolve, tá? É isso que eu quero chamar a atenção. O próximo raciocínio é de um livro antigo, mas ainda bem válido, que é 700 Experimentos da Conscienciologia de 94, página 282. Tales: não é inteligente trabalhar tão só para ganhar dinheiro, mais inteligente é preferir desempenhar como prioridade a Tales, sem esquecer a tenepse diária. Então, aí entra a questão da Tales, da tenepse, não só para ganhar dinheiro. Isso a gente já abordou no decorrer do Calepim. O próximo raciocínio é também no curso da IEC sobre dinheiro. Se falta dinheiro, decisões erradas estão sendo tomadas. Falta dinheiro é consequência, não causa. Eu acho que isso é bem sério da pessoa pensar. Né? Se está faltando dinheiro na vida dela, ela tem que rever alguma coisa. Ela está faltando inteligência, ela não está tomando decisões de maneira adequada. Então ela tem que saber que isso é a consequência. Qual é a causa disso? É a desorganização dela, ela não está priorizando o pé de meia dela de maneira adequada, ela está sendo perdulária com alguma coisa, o open scene dela é um open scene de derrotismo, sei lá, ela tem que avaliar e ver isso aí. Agora, dos 700 experimentos, é um teste, página 310. Eis um teste cosmoético. O que tenho feito com os cifrões inevitáveis? Objetivo as páginas das enciclopédias humanas ou a minha ficha evolutiva consciencial? O senso de discernimento pessoal virá embutido na resposta. Então é um teste de qualificação do seu discernimento, tá? Isso aqui é bem sério. O que ela está querendo na verdade? É aparecer na enciclopédia ou a ficha evolutiva? Tá? O próximo raciocínio, gente, do dicionário de argumentos. Eu estou dando uma acelerada, tá tudo bem aqui para tentar cobrir quem está em casa, causa do horário também? Esse raciocínio do dicionário de argumentos, página 587. Trinomiologia. Não interessa se os outros não trabalham direito, você tem que seguir a lei que está aí, a fim de ser cosmoético. Se outras pessoas empregam o dinheiro de modo errado, o problema é delas, mas você não está empregando suas economias erradamente. Não mande dinheiro para o exterior, isso não é correto. Se nascemos aqui, devemos ajudar ao país onde vivemos. Mera questão de gratidão. Não vamos fazer igual ao judeu comum, a pátria, que está onde o dinheiro manda, fazendo a vida orbitar sempre em torno do vil metal. Existem holopensenes e estigmatizadores. O dinheiro é o terceiro componente do difícil trinômio poder, sexo e dinheiro. Busquemos pensar sobre tais fatos, vale o alto esforço. Eu acho que esse raciocínio é muito importante para você não viver a existência tão somente orbitando o dinheiro. Né?
Aí eu queria perguntar para você, assim, às vezes o Brasil vai com menos servidores públicos do mundo. Eu lembro que o senhor Paulo falava muito de servidor público fazendo televisão. Mas uma coisa que me chama muita atenção é o investimento em ações de bancos, em empresas que as pessoas fazem, seria uma coisa também igualmente muito grave ou até pior. As pessoas que às vezes têm mercado de ações investem em bancos. Como é que você comenta essa questão? Assim? Olha, Cláudio, eu não tenho problema de investir dinheiro em ações de banco. Eu, particularmente, não tenho problema com isso. Mas eu reconheço que você tem que ter muito critério. Porque onde você investe em compra-ação, você está, de certa forma, no reforço ou se acontecendo com aquilo ali. Entendeu? Mas você tem que avaliar bem o banco, o uso, quem controla. Entendeu? Hoje, o banco aqui no Brasil se aproxima muito da usura. Então, da usura. Então, isso aí realmente é algo que tem que ser visto. Mas eu acho que o clássico, o pior que isso, é a questão de investimento em bebida alcoólica, literatura. Então, assim, se você for passar um pente fino na Bolsa de Valores, você vai ver que é difícil encontrar uma empresa 100% cosmoética. Toda ela envolvida com alguma coisa, com algum histórico. Então, eu vou te dizer, você tem que ter muito discernimento. E se você se sentir mal com aquilo, aí você não investe. Ou você cai fora, vai investir em outra coisa. Ô César, aproveitando o ensejo da questão do dinheiro e a questão do banco que ele falou, qual é o principal fator que nos leva a estarmos cansados ao entrarmos no banco, ficar alguns minutos lá dentro, uma hora? Isso acontece comigo, tá? O que faz ficar cansado? O que faz assim, especificamente, no caso do banco. O open scene de um banco, geralmente é um open scene sugador. Você, é porque as pessoas vão lá não pela própria vontade. Elas vão lá porque elas têm que gastar o seu dinheiro, elas têm que pagar a conta, elas têm que pegar empréstimo porque elas estão devendo. Elas ficam numa fila durante um tempão, para ser atendido em 10, 15 minutos, fica 1, 2, 3 horas. Ou então, uma coisa que quem trabalha em banco é um ambiente extremamente sugador. Geralmente o pessoal está tudo defasado, está em burnout. Então é claro, você vai somando isso tudo. E aqui para nós, o banco para mim é um agiota legalizado. É um agiota legalizado, não deixa de ser. Gente, é porque assim, depende, eu vou tem falar para vocês. Tem banco de fomentador, mas a maioria não tem nada de fomentador. Você pega... Pelo contrário, eles são famintos. Eu precisaria de um calipino sobre isso, só para a gente poder entrar, para não ficar na superfície, entendeu? É isso que eu quero dizer. Gente, eu vou agora ver aqui quais são as ideias mais sérias que eventualmente a gente está deixando aqui, tá? Deixa eu só checar aqui. Esse próximo raciocínio que eu ia ler é importante. Um princípio básico do trato com o dinheiro é definir até quanto e quando a pessoa vai trabalhar para ter. Senão, ela vira escrava do dinheiro. A programação de vida autêntica da pessoa, ela exige que a pessoa faça um plano de vida. Quanto dinheiro ela precisa para viver? Isso é muito sério. As pessoas esquecem elas ficam muitas vezes só em função da subsistência e esquecem de estabelecer esse parâmetro. E isso é importante, tá? Para criar o open scene e também porque se a pessoa atinge isso, ela atinge uma meta em que ela consegue ter mais folga para trabalhar, para fazer assistência. E isso aqui é bem sério, gente. Mas aqui está faltando tempo, não adianta. Outro item que eu quero abordar aqui, que eu não vou ler, mas eu queria abordar a questão da perdulariedade. Né? Tem muita gente que é perdulária com dinheiro, e isso é uma baita responsabilidade. E uma outra coisa que eu queria falar é que dinheiro não compra tudo. Né? Você tem um raciocínio aqui que é da Tertúlia, que é bem interessante. Doar dinheiro, às vezes, é a última coisa que tem valor, mas doar perdão e continuar no follow-up daquela pessoa sem recalcitrância é uma doação maior. Às vezes, a doação de perdão é superior à doação do dinheiro. Esse é outro raciocínio bem importante. É sempre superior. É sempre superior. Né? É isso mesmo. Gente, eu vou ler aqui para vocês as definições e as inexistências para a gente fechar a aula. Definições de Valdo Vieira. Da Tertúlia ser e estar. A consigne miserê é a escrava do dinheiro.
Do Homo sapiens irregularizados. O dinheiro para o milionário é instrumento do teste do ácido capaz de assegurar o completismo ou o incompletismo da proexis. Do léxico. Os motivos mais comuns dos desvios proexológicos são poder, dinheiro, política, prestígio e sexo, em geral a partir do orgulho e da vaidade. Página 849. Essa aqui é do lançamento público da IEC, dia 22 de abril de 2006. A IEC é a materialização da desmaterialização do dinheiro. Eu poderia falar muito sobre isso. Falta tempo. Um calepim. Agora do léxico, página 531. O dinheiro é a causa principal de todo o escravagismo humano. Isso aqui é bem profundo, gente. Recentemente a gente teve um programa aqui de uma IC que foi descredenciada. Para mim o problema maior que tinha aqui por trás era a questão do dinheiro. Enciclopédia da Conscienciologia, mega tolice, é o verbete. O dinheiro é criação unicamente humana. Do léxico, página 1484. A riqueza do dinheiro é apenas uma dentre as múltiplas riquezas da vida e das consciências. Agora do arquivo Inexistências. Léxico de Ortopensatas, páginas 530, adaptado. Não existe amor ao dinheiro na consciex da comunex evoluída. Ou seja, extrafisicamente, dinheiro não existe. O dinheiro é energia, vamos chamar assim. Agora, adaptado dos 700 experimentos, página 633. Não existe dinheiro que não tenha sua qualidade intrínseca e holocármica dentro da economicidade multidimensional. Todo dinheiro, gente, ele apresenta uma responsabilidade grupo kármica intrínseca. Todo dinheiro que você tem. Vale refletir sobre isso. Dos 700 experimentos, páginas 633, também adaptado. Não existe pouco dinheiro limpo que valha menos que imensa fortuna suja, de origem anticosmoética. Isso aqui é o exemplo da Lava Jato aqui no Brasil, né? É isso aí. Não existe dinheiro eterno. Você tem que ter desapego. Na hora que você dessoma, tudo fica para trás. Não existe dinheiro solto, ou seja, se o seu dinheiro está solto, alguém se apropria, você perde o dinheiro. E não existe dinheiro que compre tudo, não custa lembrar isso. Eu peço desculpa, gente, por esse final da aula, foi meio corrido, mas vejam pelo lado positivo, a gente debateu bastante, por isso que a gente não conseguiu abordar todas as ideias. Mas quem sabe no próximo calepino a gente consegue trazer. Eu já vou passar para ela. Tá? Gente, eu queria passar agora aqui alguns recados, bem rapidinho. Só falar para vocês, tem 39 pessoas online aqui agora, tá? Tem mais gente do que aqui na sala. Aqui deve ter umas 20 e poucas, 25. É o curso Antiguidade, Raízes da Seiexologia, tá? Dos dias 20, 21 e 22 de abril de 2018, é um curso que está consecutivos, tem muita gente bacana, dá uma olhada no site depois, vale a pena. Queria chamar a atenção de todos que estão ouvindo aí, principalmente online. A professora Mauro tem um programa, Foz do Iguaçu hoje, está aqui na rádio, sempre RCI, está indo aos sábados todo sábado, das 11h30 ao meio-dia e 30, ao ar. E é o nosso programa líder de audiência, tá? E a Conscienciologia cuida na veia. E é interessante que é o líder de audiência e gente do mundo inteiro participando. Então fica aí a dica, os programas estão muito bons, tá? Em relação às anotações de hoje, Ana Carolina, isso. Ana, por favor, leia para a gente o resumo do nosso debate hoje, por favor. A Consinlade é aquela que sabe fazer o bom uso do dinheiro. O mais rico do cemitério é aquele que passa a vida acumulando riquezas e esquece de viver a vida, de olhar o outro, de prestar assistência, desencadeando assim a síndrome do quando tiver, seja tempo ou dinheiro. O marketing, por definição, é a arte de criar ou gerar necessidade nas pessoas, delas sentirem falta daquilo que não precisa, gerando endividamento. O marketing é anticosmoético e ainda assim é muito comum na nossa sociedade.
o criador se divulga um produto que ele mesmo não consome. Compulsão por dinheiro, bulimia capitalista. Quanto mais se tem, mais se quer ter. E a falsa sensação de ser mais evoluído que os outros. O limite da assistência é a mordomia do outro. Falta de dinheiro é consequência e não causa. As pessoas precisam rever algo nas suas organizações diárias, avaliar intensamente isso, o seu bem-estar. Dinheiro não compra tudo, dinheiro não existe, dinheiro é energia. Muito obrigado, as suas anotações foram perfeitas. Só farei uma observação de que o marketing não necessariamente ele é sempre anticosmoético. Ele tende a ser, pelo que a gente observa hoje na sociedade capitalista. Pode ser. Ele pode ser, mas a gente não é taxativo dizer que ele é anticosmoético. Não foi feita a votação hoje, porque o tema da semana que vem já está pré-definido. Vai ser a viagem pesquisística à Itália, apresentada pela Lorraine, né, voluntária aqui, nossa, com o apoio do Fabrício também. O fato é que eles fizeram uma viagem para a Itália bem bacana, gastaram uma grana lá, ficaram um mês, viram um monte de coisa interessante. E eu quero dizer para vocês que vai ser o primeiro Calepino que eu vou estar presente, assistindo, porque eu tenho interesse direto. Eles vão estar falando aí sobre a questão da família Medici, porque eles pesquisam também essa temática. Então eu acho que vai ser um Calepino bem bacana. Eu recomendo quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre Itália, família Medici, vai ser no próximo domingo, 5 horas, tradicional aqui no horário, sem mudar nada. E aí semana que vem a gente volto na outra semana. Eu quero justificar que semana que vem eu vou estar viajando para Florianópolis e eu volto domingo. E o meu voo chega aqui tipo 2 da tarde. Então, para não correr estresse de daqui a pouco o voo cancela, dá um problema e fica sem Calepino, a gente, por segurança, nós estamos colocando essa atividade, mas na semana seguinte a gente vai estar de volta. Gostaria de agradecer demais. A Fernanda está me avisando que não vai ser transmitido semana que vem, então é só para quem vier aqui presencialmente. Por decisão, é uma questão de autopesquisa deles e uma decisão também. Quem apresenta aqui tem essa autonomia para decidir se transmite ou não. Mas, gente, queria agradecer quem está em casa, essas 30 pessoas aí que ficaram até o final, as 30 mais ou menos que estão aqui na sala, né? Vou aqui dar uma geral aqui só para ficar registrado, que eu não sei se ficou registrado, eu costumo fazer isso aqui, ó. Todo mundo aí, ó. Ok? E a gente se vê, então, no próximo domingo que vem. Quem quiser bolo e chá, bolo tem 4 bolos, e chá e café com nós ali, são os que eu vou convidar. Obrigado. Todos os nossos.